Fala galera, tranquilidade total. Eu sou o professor Alton Chaves, estou aqui com vocês na família do professor Rômulo Passos, a família que mais aprova no Brasil. Nós estamos trabalhando com vocês um tópico extremamente importante que diz respeito a sinais vitais. Isso mesmo, galera. Vamos para a tela. Gente, olha só, qual seria o conceito de pulso? Gente, de acordo com Potter, pulso é a delimitação palpável da circulação sanguínea percebida em vários pontos do corpo, constituindo um indicador do estado circulatório. Beleza, beleza. Gente, quais seriam os fatores que influenciam, certo? Vamos nessa. Exercício. Olha para mim. Por quê, professor? Entenda, se você está praticando uma atividade física, certo? Se está fazendo uma caminhada, se você está correndo, você está pedalando, você está nadando, a tendência é que a sua frequência cardíaca ela esteja elevada, não é isso, galera? Então, o exercício físico altera sim. E quando ele fala em relação à questão da delimitação, do pulso ser palpável, principalmente aonde? Nas extremidades. A gente tem o radial, o pulso ulnar, certo? O pedioso, o tibial. Tranquilo, galera? Volta para a tela. Temperatura. Gente, temperatura também é uma outra situação que ela vai interferir na questão do pulso. Por quê, professor? A tendência é que se eu tiver uma elevação na minha temperatura, a minha frequência cardíaca, o meu pulso, melhor dizendo, ele tende a alterar, ele tende a aumentar. Emoções, se você tem uma descarga, né, gente, adrenérgica, né? Exemplo, se você tem uma influência positiva, uma influência negativa na sua vida, isso vai alterar seu pulso, sim. Se você recebe uma informação desagradável, se você recebe uma informação agradável, então tudo isso acarreta a alteração do pulso. Por quê? Porque vai estimular, no caso de um susto, o sistema nervoso autônomo do tipo simpático, beleza? Beleza? E se você está tranquilo, suave na nave, você vai ter o quê? Um relaxamento, não é isso? Você vai ficar tranquilaço, já passou no seu concurso público, então o que vai acontecer? A sua pulsação ela tende a diminuir, beleza? Beleza. Por quê? Porque você vai estar sob a influência do sistema autônomo não simpático, e sim parasimpático. Então, quando eu falo não simpático, não existe a palavra não simpático. Eu quis falar o seguinte para você, ó. Existe sistema autônomo simpático e parasimpático. O simpático, ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta a frequência respiratória, ele altera a sua pulsação para mais, e o parasimpático, ele deixa mais o que? Suave na nave, beleza, galera? Tranquilo? Olha só, olha aqui da telinha. E as drogas, gente? As drogas também são uma situação, certo? Infelizmente, no nosso país hoje, uma situação, infelizmente, entre aspas, comum, né, gente? Houve um aumento acentuado do consumo de drogas. Por exemplo, a cocaína, uma vez o indivíduo usando, a tendência é que a pulsação venha a aumentar, certo? Beleza? Cuidado com isso aqui em prova, por favor. Gente, as hemorragias também, galera, são outra situação, ou é uma situação também que vai fazer com que ocorra uma alteração no pulso, até mesmo por uma questão de defesa do organismo. Se você está sangrando, a tendência é que seu débito cardíaco venha a diminuir. Mas débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Se eu estou sangrando e está faltando sangue nos meus órgãos-alvos, o que o meu organismo tenta fazer? Tenta fazer com que o meu coração acelere, com isso a minha pulsação aumenta e eu fico taquicárdico, só que uma taquicardia, certo, filiforme. Por quê? Porque o volume intravascular diminuiu, porque eu estou sangrando. E a outra situação são as mudanças posturais, né, gente? A gente tem muita questão da hipotensão postural, certo? A gente tem muita questão, tem que ter muito cuidado em relação ao estímulo do nervo vasovagal, que ele pode alterar a sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória, sua pulsação. Portanto, exercícios, temperatura, emoções, drogas, hemorragia e mudanças posturais são situações que são fatores que influenciam o quê? No pulso, galera. Belezinha? Condições pulmonares do mesmo jeito, né, galera? Por exemplo, professor, me explique, se você tem uma atelectasia, que é esse colabamento alveolar, isto tem uma interferência sim na sua pulsação, beleza? Beleza. Agora, olha só, vejamos quais são os locais mais utilizados para a mensuração do pulso. Segundo Potter 2010, a gente tem a região temporal, que é acima do osso temporal da cabeça, acima e lateral ao olho, certo? Beleza? Nós temos a carótida, muito importante em provas de concurso, ao longo da extremidade medial do músculo esternocleidomastoide, no pescoço, certo?
Professor, não sei onde é isso. Olha aqui para mim. Olha aqui, ó, bonitinho aqui, ó, tá a carótida. Esse músculo aqui é estabilizador, certo? Bem forte. É o esternocleidomastoide. E aqui mais ou menos está quem? A sua carótida, beleza? Beleza. Volta para a tela. Estou. Nós temos o pulso apical. Guarda pulso apical e coloca prova. Quarto e quinto espaço intercostais na linha clavicular média esquerda, certo? Belezinha? Belezinha. Então, aonde fica o pulso apical? A nível do quarto ou quinto espaço intercostais, na linha clavicular média esquerda. Por que esquerda? Porque o coração é um cone invertido, onde o ápice aponta para baixo, a base para cima, e ele fica localizado no mediastino médio, à esquerda da linha média, mais ou menos 2/3 à esquerda da linha média. Beleza? Beleza. Só que o pulso apical, galera, tenha cuidado com isso. Você vai conseguir quantificá-lo usando o estetoscópio, através da estetoscopia. Beleza? Beleza. Nós temos o pulso braquial, onde fica localizado bem no sulco entre os músculos bíceps e tríceps, certo? Na fossa antecubital. Belezinha? Belezinha? Então olha aqui para mim. Tá aqui, ó, mais ou menos. Tá vendo aqui, professor? Então nessa região aqui, ó, de inserção dos músculos bíceps e tríceps, na fossa antecubital, eu tenho o pulso braquial, também muito importante para o dia a dia e também cai muito em prova, né, galera? Nós temos o pulso agora, ó, radial. No pulso do antebraço, certo? No nosso antebraço bonitinho, na lateral radial ou no lado do polegar. Olha aqui para mim, olha o macete para você. Aqui, galera, eu tenho o osso radial e aqui eu tenho o osso unar. Então aqui eu tenho o rádio, aqui eu tenho a una, certo? Entenda, até falei osso radial, é rádio e una, perdão, né, gente? Olha a emoção. Se eu tenho uma antena para TV, do ladinho eu tenho quem? O rádio. Ah, moleque! Então, nesta região aqui, ó, próxima à antena para TV, você tem o pulso radial. E aí no quadro tá bonito, no quadro, na tela tá bonitinho para vocês, ó. O pulso radial, ele fica no antebraço, na lateral radial ou no lado do polegar. É só lembrar do macete antena para TV. Belezinha, belezinha. Colateralmente, né, colateral ao pulso radial, nós temos o pulso unar, que ele fica do lado do pulso radial, certo? Também na região do antebraço. Veja bem, e o femoral? Abaixo do ligamento inguinal, a meio caminho entre a sínfise púbica e a espinha ilíaca antero-superior. Esse pulso ele é muito importante, galera, principalmente com a situação de sangramento por conta de um trauma em extremidade de membros inferiores. Uma das situações é, se eu não puder fazer a compressão direta no local que está sangrando, eu faço uma compressão indireta, que é geralmente utilizando uma artéria de grande fluxo. No caso aqui seria a artéria femoral. No caso aqui, quando eu fizer isto, estou palpando também o pulso femoral. Lembra sempre que a questão de referência é sínfise púbica e espinha ilíaca antero-superior. Belezinha? Belezinha. Eu tenho o pulso poplíteo. Ele fica atrás da fossa poplítea, atrás do joelho, certo? Ele é um pulso extremamente importante, galera, para a gente. Eu tenho o tibial posterior. Ele fica no lado interno do tornozelo, abaixo do maléolo medial. Olha aqui para mim. A gente aqui no Nordeste, até engraçado isso que a gente fala, gente, ó. Lá na minha cidade, São Luís do Maranhão, eu não sei se na Paraíba fala assim, eu não sei se na Bahia fala assim, mas lá no Maranhãozão a gente fala muito isso. O maléolo é o mocotó, tá certo? É onde fica quem? Meu Deus do céu, o nosso tornozelo, tá bom, galera? Então é uma maneira de descontrair com você, mas eu lembrei, é o mocotó. Professor, onde fica o meu mocotó? É aonde fica o teu tibial posterior, belezinha? Belezinha, só que na tua prova não cai mocotó, rapaz, cai como? Lado interno do tornozelo, abaixo do maléolo medial, beleza? Beleza, vamos para a tela. Aí a gente tem a artéria dorsal do pé, ó, ao longo da parte de cima do pé, entre a extensão dos tendões do dedo maior, beleza? Beleza. Gente, agora esta tabela aqui também é extremamente importante para vocês e vocês vão ter que ter um cuidado especial com a mesma, porque é muito abordada em provas de concurso. Veja bem, a frequência cardíaca ela sofre influência da idade. Por exemplo, o indivíduo lactente ele vai manter uma frequência cardíaca considerada normal de 120 a 160. Cai muito em prova isto. O infante de 90 a 140 já muda um pouquinho, galera, certo? O pré-escolar de 80 a 110, beleza? Beleza. O escolar, a idade escolar de 75 a 100. Os adolescentes em média de 60 a 90
e os adultos de 60 a 100. Beleza? Beleza. Professor, do que tem exposto aqui para mim no meu material, certo? O que mais eles perguntam? Sobre o lactente e sobre o adulto. Lactente de 120 a 160, adulto de 60 a 100. Beleza? Beleza. Vamos para uma questão bem interessante, galera. Uma questão bem didática, certo? Que ou tu sabes ou tu não sabes. Mas aqui com o professor Antônio Chaves, com a família Rômulo Passos, você sabe. Faz-se a verificação do pulso sobre a artéria radial e, eventualmente, quando o pulso está filiforme, sobre as artérias mais calibrosas, como carótida e femoral. Quando ocorre a taquisfigmia, que é uma das alterações do pulso, certo? Ele quer saber o conceito, gente. Tu grifas. Filiforme, lembra? Fino, certo? TAC, lembra o que, galera? TAC lembra acelerado. Então vamos para a questão. A letra A fala em frequência cardíaca abaixo do normal. Não pode ser abaixo do normal, porque lá citado para você não é BRAD, sim TAC, beleza? Beleza. A letra B, frequência cardíaca acima da normal. A frequência cardíaca acima da normal, ataque sim. Mas será que não tem alguma outra coisa complementando, já que o termo é taquisfigmia? A letra C, o pulso está fino e taquicárdico. Bingo! Você encontrou a resposta da questão. Resposta da questão, letra C, de redondo. Lembrando que esse redondo é o quê? Circunferência, neném. Olha a emoção. Não pode ser a letra D, porque o pulso fino sim, mas ele não é bradicárdico, ele é taquicárdico. E a letra E, apenas o pulso fino não, porque no caso lá, além de estar fino, ele está acelerado, beleza? Isso é muito comum nas situações de choque, gente. Olha só, em relação à respiração, vamos para a mesma. O mecanismo que o corpo utiliza para trocar gases entre a atmosfera e o sangue, e entre o sangue e as células, é o termo respirar, beleza? Beleza. Olha só, durante a avaliação da frequência respiratória, não se deve permitir que o paciente saiba. Isso é interessante, né, gente? Pois a consciência da avaliação pode alterar a frequência e a profundidade deste parâmetro. Então, a ideia é que você faça a verificação da frequência respiratória sem o paciente estar sabendo. Uma dica para você, por exemplo, você pega o pulso do paciente e aí, na verdade, você não está quantificando o pulso, você está quantificando a frequência respiratória. É só uma forma, não é de enganá-lo, é de tentar não fazer com que o mesmo tenha uma ideia que você está ali para verificar a frequência respiratória e isso possa interferir. Então, a ideia é que ele não saiba. Beleza? Beleza. Gente, quais são os fatores que podem influenciar na respiração? O exercício. Se você está praticando atividade física, a tendência é que você aumente a sua frequência respiratória. O tabagismo, né, gente? Lembrando que o tabagismo hoje é a principal causa de DPOC no Brasil, certo? Lesões neurológicas. Por quê? Porque afeta o bulbo, por exemplo. Olhem aqui para mim. A parte posterior, né, isso, melhor dizendo assim para você, a região do bulbo, ela fica localizada próxima que é a região occipital, certo? A região occipital seria esse osso occipital que a gente tem a nível de crânio, que vai proteger esse meu tronco encefálico, onde eu tenho o bulbo. Então, professor, como é que eu gravo isso? Ó? Tronco encefálico, você lembra assim, música popular brasileira, MPB, M de mesencéfalo, popular, P de ponte e B de bulbo. Belezinha? Belezinha. Então, se eu tiver uma lesão neurológica, eu tenho sim uma interferência no meu padrão respiratório, certo? Eu posso apresentar, inclusive, vários tipos de respirações. Chine Stock, Bialt, por aí vai. Bialt, melhor dizendo, e por aí vai, tá certo, galera? Kuzman. Dor aguda. Será se a dor também influencia? Influencia. Se eu estou com dor, gente, eu tenho uma descarga simpática, a tendência é que aumente a minha frequência respiratória. Posição corporal, da mesma forma. A posição corporal, um exemplo para você, se você é um indivíduo que tem uma insuficiência cardíaca e você está em decúbito dorsal, certo? O que acontece? Aumenta a pré-carga sua. Consequentemente, vai alterar sim no seu padrão respiratório. Então, a mudança de posição, a posição com que você se encontra, interfere na sua respiração. Assim como a função da hemoglobina. Por quê? A hemoglobina, você sabe que é responsável pelo transporte de oxigênio. Se eu tiver uma baixa concentração de hemoglobina, eu vou ter menos oxigênio, certo? Aderido à mesma e o meu padrão respiratório piora. Geralmente a minha tendência é ficar o quê? Taquipneico, beleza? Então, o percentual de hemoglobina interfere diretamente no meu padrão respiratório, na minha respiração. Eu citei um exemplo para você. Ansiedade, da mesma forma, você ansioso tem uma descarga adrenérgica muito grande, a tendência é que sua
frequência cardíaca, frequência respiratória, desculpe, tende a aumentar. Medicações, existem inúmeras medicações que alteram o seu padrão respiratório. Exemplo para vocês aqui, a sibutramina, que é hoje muito utilizada no controle de peso, né, para o indivíduo perder peso, só que ela interfere na questão do sistema nervoso simpático e isto também vai alterar o seu padrão respiratório, belezinha? Então, olha só. As mensurações objetivas do estado respiratório incluem a frequência, a profundidade e o ritmo dos movimentos ventilatórios. Então, a gente tem que entender isso. Quando eu estou trabalhando o meu estado respiratório, eu lembro da minha frequência, eu lembro da minha profundidade, eu lembro do meu ritmo. Tudo isso é importante para a gente. Vamos lá. E a nossa tabelinha mostrando para vocês a relação que tem entre a idade e a frequência respiratória. Em um recém-nascido, que o professor Elton Chaves chama carinhosamente de babysaurus, então nos babysaurinhos a frequência é entre 30 a 60. Eu sei que nesse momento alguém está em casa. Professor, eu tenho um babysaurinho lindo e maravilhoso aqui. Parece aquele menininho da Parmalat. Beleza, tá certo? Um beijo ao seu babysaurinho, galera. Se eu sou lactente, a minha frequência ela fica entre 30 a 50. Crianças pequenas, ou seja, em média 2 anos, de 25 a 32. Criança de 20 a 30. Adolescente de 16 a 20. Adulto de 12 a 20. Interessante isso aqui, principalmente nos extremos. O recém-nascido, o babysaurinho, e o adulto. Lembra que o babysaurinho é de 30 a 60 e o adulto de 12 a 20. Beleza? Tá aqui a tabela bonitinha para você. Galera, é o seguinte. A bradipneia, ela é uma outra situação que altera a minha frequência respiratória, não é isso, galera? Ou melhor dizendo, a bradipneia é uma alteração na minha frequência respiratória. Se eu tenho uma alteração para menos, chama-se bradipneia. Se eu tenho uma alteração para mais, chama-se taquipneia. Beleza? Beleza. Se eu tenho uma hiperpneia, ou seja, uma ventilação, uma frequência respiratória excessiva, eu tenho a hiperpneia. Belezinha? Belezinha. Só que eu posso ter também um quadro de hipoventilação. É quando eu tenho uma diminuição acentuada no meu padrão respiratório e isso pode me acarretar uma situação de hipóxia a nível da árvore respiratória. Daí eu tenho uma hipoventilação. Eu posso ter uma hiperventilação também, por exemplo, no quadro de cetoacidose diabética. Eu posso ter uma apneia, posso sim. Exemplo aí, professor, a respiração de Cheyne-Stokes. Ela tem uma apneia, que é uma pausa respiratória, geralmente provocada por uma lesão cerebral. Tá aí para vocês, ó, a respiração de Cheyne-Stokes, respiração de Kussmaul, respiração de Biot, beleza? São todos muito... Ó, gente, principalmente Cheyne-Stokes, Kussmaul, cai demais em prova. Por quê? Cheyne-Stokes está muito associado a sequelas neurológicas. Exemplo, infarto agudo do miocárdio que levou o indivíduo a um acidente vascular encefálico. Certo? Então, essa sequência neurológica do AVC foi em virtude do infarto, belezinha? Ou um AVE de origem hemorrágica, enfim. Ou um TCE, um traumatismo crânioencefálico, que hoje a gente até chama de lesão cerebral traumática, certo, galera? Então, essa respiração de Cheyne-Stokes, ela lembra muito isto. Apneia, certo? Lesão cerebral, uma sequela. Já o Kussmaul, ele lembra muito um quadro de emergência diabética do tipo cetoacidose diabética. E a respiração de Biot, ela também é uma situação de apneia, só que uma apneia bem menor comparada a Cheyne-Stokes, tá certo, galera? E tá aqui para vocês, ó, como é que esse indivíduo respira. Você observa que na respiração de Cheyne-Stokes você tem, ó, frequência respiratória, aonde você tem uma inspiração leve e rápida, seguida de uma expiração profunda e rápida, e depois você tem um aumento dessa frequência respiratória até você fazer o quê? Uma apneia. Olha aqui para mim, seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou tentar imitar para você, ó. Professor, isso é um encosto que você trouxe do Maranhão? Não, rapaz, claro que não. Isso é um padrão respiratório muito clássico chamado de Cheyne-Stokes. Já a respiração de Biot, ela já muda, ela é já mais assim, galera, ó. Ela já tem uma inspiração, certo? Profunda, seguida de uma expiração profunda e uma pausa. E eu tenho o Kussmaul. O Kussmaul, ele é mais ainda profundo, ele é mais isto, ó. Essa é a respiração de Kussmaul. Professor, como é que eu vou saber disso? No dia da tua prova tu faz, velho. Tu levanta da tua cadeira e fica...
O fiscal vem até você e vai, tá tudo bem, tu... Tá, por favor, tô fazendo minha prova, velho. O importante é passar no concurso. Eu sempre falo, mas ante um concurseiro aprovado louco do que o normal liso. Se você esquecer, imite você tendo a respiração de Shine Stock, de Biot ou de Kussmaul, que tu não tem como errar. Mas normalmente eles pedem para vocês associado Kussmaul com cetoacidose diabética e respiração de Shine Stock associada a uma lesão a nível encefálico, beleza? Beleza. Vamos fazer uma questãozinha, galera? Vamos para a mesma. Questão número 6. Sexta questão, melhor dizendo. O controle da frequência respiratória normalmente é realizado em seguida à verificação do pulso. Por quê, galera? Vamos para a mesma. O pulso interfere diretamente no padrão respiratório? Letra B. Está definido como regra na enfermagem para a verificação de sinais vitais? Letra C. Pode haver alteração do pulso através da mudança do padrão da respiração? Letra D. Para evitar que o paciente perceba e exerça controle voluntário sobre a respiração? O que você percebeu? Eles copiaram e colaram do que você acabou de ver aqui com a gente. Então, esse controle da frequência respiratória, ele é sim normalmente seguido da verificação do pulso, por conta de quê? Para que o paciente não perceba, tá aqui letra D a resposta para você, certo? Ele não perceba e, porventura, se ele perceber, vai ter uma influência respiratória. Então, a letra D fica bem bonitinho para você, ó. Para evitar que o paciente perceba e exerça controle voluntário sobre a respiração. Beleza? Show de bola. Questão bem legalzinha. Então, olha só, galera. A gente está aqui com vocês, firme e forte nesse propósito. Eu posso, eu devo, eu consigo. Eu vou passar em concurso público. Adeus, pobreza, certo? E vamos nessa. Um grande abraço. Fui.